Deu errado aqui. Então, tomem nota. Papel e caneta na mão e vamos em frente. Vamos lá. A Lei 14.133, ela trouxe diversas novidades, entre elas o fortalecimento dos órgãos de controle interno e dos órgãos de assessoramento jurídico. Leia-se aí a controladoria dos órgãos, das câmaras, das prefeituras e também os órgãos de procuradoria, bem como as assessorias jurídicas, que emitem pareceres nos processos de contratação, e também as procuradorias gerais, que tratam aí de diversas demandas dentro da administração. Entre atividades corriqueiras, a procuradoria ela já teria a função ali de criar normas, criar rotinas, procedimentos, garantir o chamado controle de legalidade dos processos de contratação pública, além de outros tipos de processos que tramitam dentro do órgão público, né? Como contratação de pessoal, realização de concurso público, emitir pareceres opinativos ali nas decisões que o gestor vai tomar, tanto na área de contratações, quanto nas áreas relacionadas à prestação de contas, celebração de convênios, prorrogação de contratos, aditamentos de contratos administrativos. Mas agora, com a Lei 14.133, essa procuradoria ela teve aí um ganho, um aumento de trabalho, se tornando ali um órgão que é chamado de um órgão de controle de legalidade. Ou seja, o jurídico ele também é controle interno hoje. Beleza? E as controladorias? As controladorias que não eram citadas na Lei 8.666, nem na Lei 10.520, agora veio citada 34 vezes na Lei 14.133. Então, os órgãos de controle, os órgãos fiscalizadores e o legislador aí da Lei 14.133, eles colocaram o controle como um ponto-chave. Por quê? Porque a lei ela começa ali nos primeiros artigos, o 7º, o 8º, até o artigo 11, falando da questão da governança. A governança pública, que é aquele poder, dever que a administração tem de planejar os seus atos, estabelecer metas e fiscalizar se eles estão cumprindo. Então, vocês já entendem que nós estamos falando aí de controle, né, quando a gente fala de governança. E lá dos artigos 7º, 8º, 9º, 10 e 11, a lei trouxe a necessidade... O meu áudio tá bom aqui, pessoal? Você me confirma aqui no chat, que eu vi aqui um... Me diz aí, por favor, vocês no chat, se o áudio tá bom, que eu tento corrigir aqui se estiver ruim. Coloca aí, sim ou não. O áudio tá ok? Ok. Pronto, beleza. Qualquer coisa me avisem aqui, tá? A imagem também, qualquer coisa me falem. Eu, inclusive, cada vez que eu ministro uma aula dessa, eu estou em um lugar diferente. Eu estou aqui na sala do... Eu estou aqui num quarto de hotel agora, no interior da Bahia. Então a internet ela oscila bastante. Pode ter aí alguma... ficar picando o áudio ou a imagem dar uma travadinha. Mas enfim, a gente consegue finalizar assim, de toda forma. Então, nesses artigos do 7º ao 11, a lei fala sobre gestão por competência, que é o quê? A seleção dos servidores que vão trabalhar com licitações e contratos, inclusive a seleção dos servidores que vão controlar as contratações, que vão implementar o controle das contratações, fiscalizar as licitações, as contratações diretas. Nós vamos ter a questão relacionada à preferência de servidores efetivos, tanto para planejar as contratações, quanto para realizar as licitações, o agente de contratação, o pregoeiro, quanto para fiscalizar as licitações, os fiscais de contrato, quanto para atuar também na atividade de controle e assessoramento jurídico, prioritariamente servidores pertencentes ao quadro. Beleza? E além disso, no artigo 11, se fala sobre a governança das contratações, que aí seria a atividade que a administração tem sob o comando da alta administração, que aí você entende o prefeito, os secretários, os procuradores, os controladores. Na Câmara, né, a mesa diretora, controlador, procurador da casa, de implementar essa gestão por competências e de implementar os planos de contratações anuais, que é o principal instrumento de governança das contratações. E no frigir dos ovos é você planejar quais licitações serão feitas no exercício seguinte.
o que pode ser aditivado, o que pode ser prorrogado, pode ser feito de contratação sem licitação através de uma contratação direta. E essa governança das contratações ela vai ser implementada pensando numa técnica de trabalho, que é uma técnica de controle, que é a gestão de riscos. Ou seja, para que o controle desenvolva suas atividades junto com o jurídico, eles devem verificar quais processos têm maior propensão de gerar dano para a administração, seja dano financeiro, seja fraude, seja malversação de recursos, desperdício, falta de economicidade, direcionamento de licitação, a ausência de fiscalização de contratos. Então, a controladoria, na sua atividade de licitações, vai sempre aplicar, na hora de decidir o que ela vai fazer, critérios como risco, relevância e relação custo-benefício. Não adianta você querer ficar analisando o processo de pequenas despesas e deixar de emitir um parecer, um checklist, um opinativo, fazer uma auditoria em um grande processo de contratação, ali como uma concorrência pública para uma obra, para uma reforma, como um pregão para a contratação de medicamentos, de merenda escolar, que são contratos grandes, geralmente, certo? Então, para recapitular, eu gosto sempre de falar um pouco de controle interno. A lei ela trouxe aí 34 vezes o tema de controle interno, mas ela mesma confunde alguns termos. Então, eu gosto sempre de trazer aqui alguns termos para vocês sedimentarem conhecimento antes de eu falar para vocês como seria uma técnica adequada de fazer o controle interno das contratações, tá? Então, primeiro, o controle interno, ele não é o setor, ele não é a sala do controlador. O controle interno ele é um procedimento que você cria para evitar irregularidade ou para fazer se cumprir uma norma, seja uma norma federal, a Lei 14.133, seja uma norma estadual, seja uma resolução ou orientação de um órgão de controle externo, entendam aí como os tribunais de contas, que recomendam ações para os seus jurisdicionados, né, as prefeituras, as câmaras, as autarquias, as empresas públicas, enfim, seja para cumprir uma norma interna, uma lei municipal, um decreto, uma portaria. Então, no campo das contratações, um dos papéis da controladoria é criar as chamadas minutas padronizadas para os processos e criar também o passo a passo dos processos de contratação, certo? São os famosos fluxogramas. Por exemplo, eu estou no município de interior, estou falando para vocês, estou fazendo uma atividade de assessoria aqui, certo? E eu passei o dia inteiro com o procurador, com contadores, com advogados da prefeitura, com o pessoal da controladoria, de licitações, montando fluxos de licitações e contratos.